Sejam bem-vindos ao podcast Teatrar Línguas do Perguntador, levado a cabo pelos estudantes da Licenciatura de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Este será o 7º de 8 episódios e hoje temos aqui connosco um convidado especial que nos vai falar da área de cenografia. Nuno Lucena, professor na Escola Superior Artística do Porto e cenógrafo, é o convidado de hoje. Então, o que o levou a ser cenógrafo e o que é necessário para ser cenógrafo? Olá, boa tarde. Obrigado à UTAD e ao vosso curso e a vocês pelo convite. O que é que me fez vir parar à cenografia? Foi quase não sei bem, quer dizer, sinceramente foi uma sequência de acontecimentos. O que me veio parar às artes visuais em geral foi uma escolha muito cedo. Eu comecei a estudar na Escola Artística Soares Reis, onde ainda hoje sou professor também, no 7º ano, portanto, desde, digamos, quase diria tenra idade, aos dias de hoje. O ensino artístico da dança, do teatro e da música podem começar no básico, das artes visuais não é o caso, mas na altura era possível. Portanto, eu logo a seguir ao 6º ano ingressei numa escola que me permitiu explorar as artes visuais, num sentido muito lato. Portanto, trabalhei com metais, com cerâmica, com heliografia, com fotografia, desde essa idade. E depois continuei nessa escola, obviamente quando chega à altura de escolher no secundário qual é a área que nós queremos, e continuei, e só não continuei no curso técnico opcional de cerâmica que a escola oferecia na altura e pelo qual eu estava muito entusiasmado, porque fui mal orientado pela psicóloga da escola, que dizia que eu, ao ir para esse curso, ficava afunilado na escolha no ensino superior e restrito ao curso superior de escultura, o que não me interessava de todo ficar com esse afunilamento. Portanto, não fui, mas isso não era verdade. Portanto, fui mal aconselhado e, portanto, se ela me tivesse dito que eu não ficaria afunilado na minha escolha depois de tirar o técnico opcional, eu teria feito o curso de cerâmica. Portanto, não fiz o curso de cerâmica, depois fiz um curso normal, na altura havia de ensino de artes visuais, e ainda passei pelas belas artes, na qual não me senti muito realizado nem motivado, o que me levou depois a pensar em alternativas às belas artes. E depois de um primeiro ano lá, já depois de ter feito uma ingressão também pelo design gráfico. Bom, acabei por ir parar à ESMAI, ao curso de cenografia, mas ainda não completamente convencido que poderia ser aquilo, muito sinceramente. Depois de uma ingressão pelas belas artes eu optei por ir para a ESMAI, para o curso de cenografia, e aí pronto, não estava completamente convencido, como estava a dizer, que pudesse ser esse o caminho definitivo, mas acabou por ser, felizmente. Eu sinto-me muito realizado na área que estudei. Fiz o curso na ESMAI e depois, pronto, foi um percurso muito ainda na primeira fase ligado à parte técnica. Fui um apaixonado pela maquinaria de palco, onde trabalhei no São João, e depois disso foi estar em várias companhias, até que por fim, ao fim de 6 anos, 7 anos em que várias companhias, acabei por me dedicar maioritariamente ao ensino, sem abandonar o trabalho em algumas companhias. Respondi. Muito obrigada. Então, na sua área de trabalho, quais são as suas principais fontes de inspiração? Eu não lhe chamaria tanto fontes de inspiração, mas mais aquilo que me faz fazer cenografia. Eu tenho, claro que há sempre cenógrafos de referência, há sempre linguagens de referência. Há coisas que me mexem e que me inquietam e que eu gosto de trabalhar, seja qual for o espetáculo. Há uma coisa que eu faço quase questão que aconteça, sempre que possível, e com os ensinadores com que trabalho, que é a cenografia ser uma parte ativa do espetáculo. Portanto, a cenografia não se resumir a algo que só contextualiza visualmente a ação, mas que faça parte do próprio espetáculo e que seja de facto um meio de interação com os intérpretes e, se possível, com o público.
Há outra questão que eu gosto de trabalhar, que é a questão da surpresa, de surpreender o público durante o espetáculo, e a cenografia fazer parte disso. A cenografia ser algo que, eu às vezes falo, que apimenta o espetáculo, que vai condimentando o espetáculo, que vai fazendo com que o espetáculo aconteça de uma forma que o público nem sempre prevê. E portanto também ela é motor da ação. E depois, para acabar, uma outra coisa que eu gosto muito e que esteve no início do meu trabalho, principalmente numa companhia que trabalhei 6 anos, na Circulando, que é o teatro visual e o teatro de imagem. Portanto, independentemente de eu trabalhar companhias que trabalham também o teatro com texto e a dramaturgia, e que me agrada muito, e inclusive inéditos. Trabalhei várias vezes com textos inéditos e criados de propósito para essa produção, mas agrada-me muito a ideia do teatro de objetos e a ideia de um teatro em que o objeto ganha um protagonismo importante, não só na marioneta, mas o teatro de objetos. Pronto, e isso é uma área do trabalho que eu tenho, paralela à cenógrafa, um bocadinho a área não lhe quero chamar marionetista, mas também de construtor de cenários em espetáculos de marionetas, ou mesmo das próprias marionetas. E isso é também uma fonte que eu gosto muito, e há várias companhias dentro dessa área que para mim são importantes e que de alguma forma me fazem também mexer neste universo de um teatro de objetos, de marionetas, em que os atores são um intermediário entre aquilo que é o texto ou aquilo que é a dramaturgia e aquilo que é o trabalho final, não é o trabalho final, mas o resultado final, que é o espetáculo visual. Como cenógrafo, tem em consideração o público-alvo? Claro. Há muita gente que não acredita nisso, mas eu acredito, e principalmente, pronto, há uma luta, não é uma luta, mas há um ramo de teorias, não é? E vocês são estudantes de letras, se há ou não teatro para a infância, se há ou não teatro para infantil, não é? Ou para as camadas jovens, pronto. Há muitas designações e muitas nomenclaturas e muitos rótulos. Eu comecei o meu trabalho, eu fui manipulador de marionetas no meu início de carreira, antes quase de fazer cenografia, e trabalhei 7 anos nessa companhia, e portanto atrevia-me a dizer centenas de espetáculos, foram muitos mesmo, em digressão por tudo quanto era sítio. Raramente íamos a palcos, nós trabalhávamos essencialmente diretamente com as escolas e íamos fazer digressão para as escolas. Isto foi há 20 e tal anos, havia muito pouca gente a fazer isso, hoje há muita gente, felizmente, mas na altura havia pouca gente a fazer isso, e portanto nós concebíamos os espetáculos em função do público que estávamos a trabalhar, que nessa altura era o ensino básico. Tendo consciência de duas coisas, de que o público do ensino básico, o público infantil-juvenil, é um público extremamente exigente e muito sincero, uma crítica muito direta, e portanto longe de nós poder subestimar esse público, como muitas vezes é pensado, é um teatro mais fácil, é uma produção mais simples porque é para crianças. Nada mais errado, no meu entender. Também depois fiz espetáculos um bocadinho maiores, já com uma produção bastante mais elaborada, em teatros grandes, também com mais dentro e próximo do registro musical, também eles direcionados para esse público. Mas eu acho que sim, que é importante, e há vários tipos de espetáculos, há vários tipos de público, e portanto acho que é essencial pensar, não sei se é, mas
não é bem o tipo de público, mas mais, se calhar, a faixa etária, isso é importante. O tipo de público é um bocadinho, podemos cair num erro, não é? Podemos cair num preconceito, ninguém vai andar aqui a fazer levantamento sociológico do público que vai ver determinada produção, não sei, se calhar é um bocadinho, agora a faixa etária, e pensar que eu estou a fazer para a Europa, por exemplo, sim, isso é importante. E aí o público-alvo dentro da faixa etária, não acho que pode ser perigoso irmos para além disso, pensar no estrato social, ou num teatro mais ou menos, uma linguagem mais ou menos comercial. Eu tenho a minha linguagem, portanto não penso tanto nesse lado, mas a faixa etária sim, porque eu trabalho recorrentemente com o público mais jovem e isso, para mim, eu entendo-a como uma forma de linguagem diferenciada a nível das formas, das cores, dos materiais, etc. Qual é o grau de complexidade e o processo de construção do material cenográfico? Do material cenográfico? Sim. Foi essa a pergunta? Sim. Bem, eu tinha uma professora minha que dizia que tudo é material de cenografia, não é? A cenografia é uma área criativa em que nós trabalhamos com quase tudo. Eu sou diretor de instalações de uma oficina de cenografia numa escola, nível artístico especializado, portanto dentro do secundário, e quando faço requisições de material, a listagem de fornecedores é gigantesca. Eu tenho à volta de 15 a 20 fornecedores diferentes, materiais que vão do plástico, passando pela madeira, pelo ferro, pela pasta cerâmica, pelo papel, pelos tecidos e pelos materiais sintéticos, de silicones, borrachas, látex, gessos, o gesso não é sintético, mas, portanto, plásticos, portanto, há uma variedade gigantesca de materiais em que todos eles têm aplicabilidade na cenografia, dependendo daquilo que a gente quer fazer. Portanto, o primeiro processo é um processo criativo e obedecendo a alguma metodologia projetual. Depois lemos o texto, percebemos a mensagem que queremos passar juntamente com o encenador e com o resto da equipe criativa, e depois de termos o projeto, nós passamos por uma fase de construção, de execução daquele projeto. E há uma transposição daquilo que está num 3D, numa maquete e no desenho para a construção. E essa transição obedece a quanto maior for o nosso conhecimento de materiais, mais facilmente nós vamos obedecer àquilo que é a nossa ideia. E muitas vezes temos que experimentar, não é? Temos que experimentar, manipular materiais até chegarmos àquilo que nós pretendemos, a nível de efeitos, de trabalho de texturas, de texturas com determinados materiais e com determinadas tintas ou cores. Portanto, há todo um trabalho que é muito diversificado, e é uma área em que nós manifestamente estamos sempre em pesquisa e estamos sempre à procura, porque os materiais estão sempre a surgir, também estão sempre a desaparecer, por razões ambientais, porque existe uma guerra e o material já não chega à Europa, por N razões. Portanto, nós estamos sempre em adaptação e sempre a tentar solucionar questões. Estou-me a lembrar de uma muito afastada no tempo desta guerra, mas, por exemplo, quando foi o 11 de setembro, a queda das torres, houve uma série de regras de transporte aéreo de material, de mercadoria, e nós tínhamos com alguma regularidade algum material que vinha de Inglaterra para acabamento de adereços, em pequenas quantidades, porque era material bastante caro, que deixou de vir depois dessa fase. Nós tivemos que arranjar uma solução. Neste momento eu até acho que já é possível vir, mas nós entretanto já associamos com outros materiais alternativos. Portanto, e com a guerra na Ucrânia surgiram mais uma série de entraves, e isso ou então surgiu um preço que disparou. O alumínio não deixou de existir, mas demora muito mais tempo a estar disponível e custa o triplo do preço que custava antes. Por exemplo, portanto, a cenografia é uma área extremamente vasta a nível de material, de trabalho com materiais,
e por isso o cenógrafo muitas vezes trabalha em coprodução, digamos assim, quando constrói com outros técnicos, com serralheiros, com carpinteiros, com aderecistas, com muita gente, que depois esses fazem com que o nosso trabalho ganhe corpo fisicamente. Não quer dizer que nós não construamos, também o fazemos, e eu também construo, mas não me sinto completamente à vontade em todos os materiais, portanto quando tenho que construir, por exemplo, alumínio, garantidamente não sou eu a construir, tenho um serralheiro que constrói em alumínio e que obedece aos desenhos que eu fiz, com o meu acompanhamento nós construímos em alumínio, mas portanto a panóplia de materiais em que nós trabalhamos é tão grande que nós muitas vezes nos assessoriamos de técnicos que nos concretizam o trabalho. O espaço físico é uma condicionante à elaboração de um cenário? Claro, o espaço físico e a itinerância ou não do espetáculo, ok? Portanto, nós um dos requisitos logo à partida que nós temos quando criamos uma cenografia, para além da dramaturgia e do orçamento, que também é uma condicionante, é onde é que o espetáculo vai ser apresentado e depois de ser apresentado qual é a carreira que ele vai ter por onde. Portanto, perceber logo se é um espetáculo de sala convencional, uma italiana, digamos assim, se é um espetáculo ou um espetáculo de ar livre ou de rua. Se é um espetáculo de sala, que relação é que ele tem com o público? Se o encenador está a pensar num espetáculo, por exemplo, em arena, em que o público está quase à volta do dispositivo, ou se há uma relação frontal, ou se há uma relação muito intimista numa black box, que não é um palco italiano, é uma relação em que o público está muito próximo do cenário e dos atores. E depois, portanto estamos a falar de escala ao mesmo tempo também, não é? Se é uma coisa muito mais pequena, muito mais fechada, numa escala mais próxima quase daquela que nós temos no nosso cotidiano, ou se é uma escala bastante maior, num grande palco com uma boca de 12 ou 15 metros e com de 10 ou 12 metros, e portanto estamos a trabalhar num universo de escala. Depois de perceber para que espaço ou para que tipo de espaço é que se destina o espetáculo, perceber também qual é a digressão dentro do que é possível prever que ele vai fazer. Por exemplo, eu agora estou a criar um espetáculo em que foi importante recuar no processo criativo e repensar o cenário para o palco mais pequeno para onde o espetáculo vai passar. Já temos a digressão estruturada, são 5 teatros. Qual é o teatro mais pequeno? Porque a diferença é grande, são todos palcos à italiana, mas a diferença é substancial entre o mais pequeno e o maior, e então temos que resolver tudo no palco mais pequeno. E então depois nos grandes fica muito mais fácil, mas o mais pequeno colocou-nos problemas que outros espaços não estavam a colocar. E é muito importante isso ser visto logo à partida, porque em plena digressão, em circuito de digressão, em que eu estou muito menos presente, se isso não estiver acautelado, a montagem vai derrapar, vamos ter N problemas na montagem, e se há uma coisa muito importante quando se está em digressão e quando se está, por exemplo, em festivais ou o espetáculo está em tour, é muito importante cumprir tabelas de montagem e períodos de montagem. E se nós não temos isso acautelado, não temos as implantações bem feitas, não está tudo pensado para quando chegar ao palco nós temos os períodos de montagem cumpridos, é um desastre. E portanto, se isso não for acautelado, as coisas correm mal. E portanto, é importante termos em consideração os espaços, sem dúvida, quer na concepção logo à partida, que tipo de espetáculo, que tipo de espaço, quer depois perceber, mesmo tendo isso presente, durante a digressão, se há variações muito grandes, se isso for possível prever, obviamente. Às vezes não é possível prever, porque ainda não se sabe a que vai, não é tão simples como isso. Por norma, existe diálogo entre todos? Diálogo? Sim. Diálogo entre todos, entre a equipe? Claro que sim. Claro que sim. Às vezes não é fácil, principalmente quando trabalhas num circuito que pode ser um bocadinho mais internacional,
torna-se mais difícil, né? O Covid trouxe-nos isto das reuniões online, que facilita muito, e quando há uma produção que tem gente de vários do país, ou mesmo de vários países, às vezes não é fácil, mas pronto, consegue-se. Agora, quando são produções, como grande parte delas são produções em que estamos mais dentro do mesmo país ou da mesma cidade, eventualmente, ou da mesma zona, da cidade é quase impossível, mas da mesma zona, sim, é importante. E há uma coisa que é particularmente frutuosa e rentável, que agora está aos processos criativos, que são as residências artísticas. Muitas vezes entre a residência artística toda a equipe criativa, portanto desde o cenógrafo ao figurinista, que nem sempre é o mesmo, o desenhador de luz, o desenhador de som, o encenador e os atores, e eventualmente compositores, se houver, todo esse grupo de criativos e intérpretes, todos juntos durante 2 semanas, por exemplo, em processo criativo intensivo, a produtividade é brutal, a consciência global do espetáculo é muito grande, portanto toda a gente começa a trabalhar absolutamente focado e com uma direção muito assertiva, relativamente àquilo que deve ser o processo de trabalho e o resultado final. Portanto, começa a haver um alinhamento de toda a gente estar a trabalhar em sintonia para que o resultado de facto obedeça a uma só linha estética, poética e toda a gente seja preocupada de facto em que aquilo resulte numa mensagem coerente. Quando há muita dispersão e quando há pouca assiduidade, pouca conversa, poucas reuniões, as coisas depois tendem a perder densidade e a perder conteúdo, porque nem toda a gente está em sintonia com aquele discurso, nem toda a gente acompanhou as fases para que o discurso depois esteja todo ele no som, na luz, na cenografia, na própria interpretação, estar todo ele ao mesmo nível e com a mesma intensidade e com a mesma capacidade de transmitir uma mensagem em uníssono, digamos assim. Como representa cenograficamente um espetáculo, sendo ele mais ou menos contemporâneo? Há um processo de trabalho em que a primeira coisa que nós fazemos é uns chamados ensaios de mesa, em que toda a companhia está à volta de uma grande mesa, ou leitura do texto e análise, ou debate e lançamento de ideias, no caso não existir um texto. Por exemplo, eu já trabalhei num processo com o Zé Carretas, em que nós desenhamos todo o cenário antes de existir um texto. Porquê? Porque ele tinha um conceito pré-definido, uma ideia, trabalhamos a ideia, criamos o espaço para trabalhar essa ideia e depois o texto foi construído ao longo dos ensaios. Eu estou a falar de uma produção de 2006 que se chamava Ai Que Medo, mas houve várias que eu fiz com ele em que o processo foi mais ou menos esse. Nessa foi declaradamente esse, foi mesmo, está aqui o objeto cênico, está aqui todo a volumetria do cenário, estava o cenário mesmo construído, portanto, a partir daqui os atores vão trabalhar com o cenário e vai-se começar a construir o texto. Portanto, o importante na construção de uma cenografia é termos a absoluta ideia daquilo que pretendemos transmitir, qual é a mensagem que se pretende que o espetáculo tenha. Depois, o que é que se faz? Só o processo criativo dirá, e certamente
a mesma proposta posta agora ou posta daqui a 4 anos, eu vou resolvê-la seguramente de formas diferentes, ainda que as condicionantes de espaço e de orçamento possam ser as mesmas. Portanto, isso é uma questão que, para além daquela resposta que eu dei do ponto de partida, que é este, não é? Ou é um texto numa mesa, num ensaio de mesa, ou é um conceito, isso é o ponto de partida. A partir daí há muitas formas de evoluir e depende muito da relação que eu tenho com o encenador, depende muito de muita coisa, se há uma residência artística que antecede, depende de muita coisa mesmo, não há uma receita de como é que as coisas são feitas. Há um processo criativo, há um método, sim, e posso-vos falar mais ou menos desse método, assim de uma forma sucinta, mas não há uma receita de como é que eu resolvo as coisas, percebe? Considera que o figurino influencia o ator na construção dos personagens? Sim, claro. O grande problema às vezes é que os figurinos não chegam a tempo de interferir na construção do personagem, e é uma pena quando isso acontece, mas sim, na contemporaneidade, na construção do espetáculo, esse é um dos aspectos que o figurino deve obedecer, portanto, e a cenografia também. Portanto, a cenografia, o ator, a personagem deve sentir-se completa quando se sente a habitar o espaço cenográfico que foi concebida para essa personagem. E o figurino é exatamente a mesma coisa, numa dimensão ainda maior, porque é aquilo que cobre o próprio personagem. Portanto, o personagem, não o ator, o personagem deve se sentir completamente envolvido, identificado, em sintonia com aquilo que é o discurso que emana do figurino. Os cenários e os figurinos, por norma, são reutilizados? Olha, os materiais, sim, podem ser. Isso é uma pergunta pertinente, porque uma obra artística, cenográfica, de figurinos, etc., estão associados a direitos de autor, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas se esquecem. Portanto, um cenário ou figurinos nunca devem ser utilizados noutro contexto que não aqueles para os quais eles foram criados, sem autorização dos seus autores, ainda que sejam propriedade de uma determinada companhia. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que quando eu desenho um determinado cenário, mas a propriedade intelectual não deixa de ser minha, e a utilização desse cenário num outro contexto que não aquele para o qual eu o criei, é uma violação, e portanto não deve acontecer. Poderá acontecer se eu der autorização para isso, ou o criativo dos figurinos der autorização para isso, e isso acontece recorrentemente, de uma forma absolutamente transparente também, que é, por exemplo, haver um banco de figurinos de uma determinada companhia ou de uma determinada escola, e esse banco de figurinos está ao serviço da comunidade, para teatros amadores, para outras companhias, podem até ser só partes do cenário que são utilizadas, e isso também em prol da falta de orçamento para produções mais pequenas, em prol da reciclagem e do não gasto excessivo de materiais por razões económicas ou ambientais, pode ser feito, logo que isso seja com absoluta transparência e com as devidas autorizações salvaguardadas dos criativos que os fizeram. Depois, a reciclagem propriamente dita, que é destruir uma cenografia para voltar a utilizar os materiais, dessa mesma cenografia também é feita, também é usada em Portugal durante muitos anos, ainda mais do que agora, se calhar, é feita, essa reciclagem é feita. Portanto, o cenário, temos consciência que não vamos repor o espetáculo, a produção
já teve o seu enterro, digamos assim, já fez o último espetáculo, não vai haver carreira. O cenário está pronto para as suas estruturas serem desmanteladas e serem reaproveitadas para outro trabalho, para outro cenário eventualmente, e até de alguma forma poder no limite servir de condicionante a outras estruturas. Olha, já temos essas estruturas feitas, queremos que se parta desta escala para fazer uma nova produção e um novo cenário, uma nova cenografia. Portanto, isso acontece sim, e não vejo que daí venha nenhum mal ao mundo, muito pelo contrário, logo que isso seja numa devida proporção. Nos figurinos não se faz tanto isso, mas também se faz a reciclagem, embora eu esteja muito menos ligado aos figurinos, conforme vocês devem saber, do que à cenografia. Portanto sou muito mais cenógrafo figurinista, fiz muito poucos figurinos durante a minha carreira, mas na cenografia sim, isso faz-se com alguma frequência. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e por participar, e agradecemos muito pela sua colaboração. Aqui ficam as nossas perguntas, e vocês que nos ouvem, não percam o próximo episódio aqui na nossa rádio Universidade FM.